Kawara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, uma pessoa que, assim como muitos, teve o Toriyama como referência como artista. E, hoje tem sido um dia bem emotivo pra mim, né? E junto comigo está o Seiji. Eu sou o Seiji e hoje não dá pra ter um sorriso resplandecente, tá difícil. Porra, isso pegou... pegou fundo, Seiji. Sem datar o podcast, mas já datando, a gente tá gravando esse podcast na data da divulgação do falecimento da Akira Toriyama, né? Segundo a nota divulgada, ele morreu no dia 1 de março de hematoma agudo, né? E a morte dele foi divulgada no dia 8, né? E, bom, pegou todo mundo de surpresa, né? Eu acordei com essa notícia e meu dia foi um dos dias mais estranhos que eu já tive, sabe? Que é complicado, né? Porque, assim, é uma pessoa que a gente ama, né? A gente nunca viu ele. As fotos que a gente tem dele são de fotos antigas, quando ele era jovem. A gente não sabe como ele tava, mas ele tinha 68 anos, né? Quando morreu. Ainda tinha bastante tempo para viver. E ele já tava cheio de projetos. Ele não tava parado, não tava parado. Tinha um monte de coisa que ele tava fazendo e coisas que vão ser lançadas ainda. Ou já lançaram recentemente. Aham. Complicado. Então, não querendo falar muito sobre isso, mas Toriyama é uma referência como artista. Ele é uma referência pra todos os artistas que a gente tem hoje, sabe, de mangá shonen, não só necessariamente shonen, mas de artistas em geral, sabe? A influência dele quebrou barreiras, né? Mas eu posso falar de uma forma extremamente pessoal que ele é meu artista favorito, sabe? Tanto pelo trabalho dele como mangaka, como pelo trabalho dele como character designer, né? Em diversos jogos que eu amo. Então, eu tô bem sensibilizado, mas a ideia desse podcast aqui é a gente falar sobre a vida e a obra do Toriyama, né? E por que a gente tá fazendo isso, né? Claro, a gente já tinha um outro podcast planejado, a gente já tinha até gravado, né? Mas quando a gente ficou sabendo da morte do Toriyama, a gente decidiu fazer esse podcast, né? Ele já tava como pauta em algum lugar que a gente já tinha listado, olha, vamos fazer um podcast sobre a vida e a obra do Toriyama, a gente antecipou. Mas o que eu acho que é mais legal daqui é que muita gente tem como referência do Toriyama Dragon Ball. E eu acho que faz sentido porque Dragon Ball rompeu muitas barreiras como uma obra oriental, né? Ele criou tendências, assim por diante. Só que Toriyama não é só Dragon Ball, sabe? Ele fez coisa pra caralho. Ele fez mais de 40 mangás, sabe? 40 séries, né? Uhum. E eu acho que a importância desse podcast é pra gente falar da vida e das obras do Toriyama e entender o impacto que ele teve pra indústria de mangás em geral, sabe? Sim, né? Porque a gente tem que pensar, o Toriyama, ele tem um impacto muito grande. Ainda mais por causa do seu legado. Dá pra fazer uma referência antes do Toriyama e, assim, o que veio depois. Uma grande quantidade de mangakas, principalmente esses de shonen, battle shonen, que se inspiram no Toriyama. Se basearam na obra dele, e pessoas famosas, tipo Eiichiro Oda, o Kishimoto, Hiro Mashima, Chichikubo, entre outros. Uma galera que reverencia o Toriyama Sensei. Cara, tava vendo as mensagens de despedidas do Oda e do Kishimoto, cara, que devastador. Nossa senhora. Foi pesado, concordo. Muito bem. Antes da gente começar, queria falar que se você nunca ouviu a gente, né, do Subara Show, não deixe de se inscrever no Spotify, porque a gente tá sempre lançando episódios temáticos sobre a cultura oriental, animes e mangás, né? E também não deixe de nos seguir nas redes sociais, né? Já se você está ouvindo pelo Spotify, não deixe de dar 5 estrelinhas, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Vocês não têm ideia o quanto isso favorece a gente. E é 5 segundos, vocês só vão lá no próprio aplicativo, não vai parar a transmissão de vocês, vão lá e dão 5 estrelinhas pra gente, por favor, tá? Queria sugerir, Seiji, da gente começar falando da vida e da trajetória do Toriyama antes dele se tornar um mangaka, tá? Porque tem muita coisa interessante da infância e da adolescência dele que repercutiram no estilo de trabalho dele, né? E nas obras dele. Eu não sei se você sabe, mas ele nasceu em Nagoya, né? Sim, lá no centro, né? Do Japão. Posso estar errado, né? Mas ele nasceu em Nagoya, mas ele viveu bastante em Kyosu, né? Eu não sei o quão próximos são as regiões, né? As províncias, etc. Fica em Aichi, ali acho que não tão longe, não. Mas é curioso que, assim, Nagoya, desde o século XX, é um polo de produção automotiva, né? Sim. Por conta
disso, Toriyama, desde pequeno, ele começou a desenhar veículos. Ah, entendi. Olha a referência da grande quantidade de obras de veículo que ele tem. Exato. Ele é um fã de veículos, né? Se você for ver, as coisas que ele mais detalha são veículos, motos, aviões, sabe? Carros, né? Se você for ver as artworks de Dragon Ball, né? Eu tenho os mangás da Conrad, né? A Conrad conseguiu usar todas as artworks que ele tinha pra colocar nas capas dos mangás, né? Porque não tinha as capas originais. Todas eram artes em que o Goku tava numa moto, a Bulma tava numa moto, num carro, né? E era um carro mais diferente do outro, né? Só que ele detalhava muito esses veículos, sabe? Então, ele é muito entusiasta, sabe? De carros. Deve ser por isso que ele adorava o Ayrton Senna também. Não é? Ele até desenhou um Fórmula 1 na McLaren, né? Com o Goku dentro. Não, e tem foto dele, sabe, dando as mãos pro Ayrton Senna, né? É bem legal, sabe, a influência que o Toriyama tem por veículos, né? E, de novo, que nem a gente falou, tem várias obras, não é só em Dragon Ball, né? O próprio Sandland, que vai ser lançado agora, o tanque de guerra tá super bem detalhado, cara. Se você for ver nos quadrinhos, né? Não só em Sandland, mas muitas outras obras, sabe? O Medium Magic lá, que ele tem... O próprio mangá já começa com um carro grande, né? Já andando, né? Sim. Dragon Quest também. Chrono Trigger, os veículos dele também lá. Tem Epot, é isso mesmo. Mas é curioso que ele, que eu falei, nasceu em Nagoya e tal, mas ele viveu bastante por Kyosu, né? E Kyosu é uma área rural. Então, você vê, muitas das obras do Toriyama tem influência de áreas rurais, áreas meio isoladas na montanha também, né? O próprio Dragon Ball começa assim, né? O Goku tá lá treinando nas montanhas e tal, né? As vilas dos mangás que o Toriyama desenha, né? Principalmente Dr. Slump, são vilas rurais, né? Então, é uma grande influência da infância dele, sabe? Na verdade, o Toriyama, ele, de fato, ele não é um cara de área urbana, assim, pra morar, né? Ele gosta de ficar isolado na casinha dele, zona rural. Ele é mais tranquilo nessa questão. E tem os personagens, de fato, Dr. Slump realmente é bastante coisa rural ali. A Tite no Dragon Ball também, ela tá na zona rural, por aí, né? E também quando ele era criança, né, ele tinha um hobby de ficar desenhando, além de ficar desenhando carro, né, porque ele desenhava muito carro, ele desenhava animal, porque ele era fã de animais, né? Ele teve, durante a vida inteira, ele teve vários animais de estimação, né, mas acho que a grande parada é ele assistiu 101 Dálmatas e ficou fascinado pela animação, sabe? A ponto de a história diz que ele falou, eu quero criar animações nessa qualidade, sabe? Desenhos nessa qualidade, sabe? E você vê, isso também repercute nas obras dele, porque muitas das obras misturam animais com humanos ali, né? De alguma forma, né? Dragon Ball, grande parte dos seres que habitam naquele mundo são humanoides misturados com animais, né? Os animais dominavam aquele planeta, mas depois sumiram. Você tem o Long, tem o Pual, né? Que o Pual é um gatinho, né? Mas aqueles seres que são cachorros grandões, assim, lobos grandões, né? Tal. O rei do mundo é um cachorro, né? Então. E ele também tinha vários mangás, né? Assim, ele leu muitos mangás na infância dele, mas tudo era do irmão dele. E a principal influência era, óbvio, Osamu Tezuka, né? Como ele viveu na época dos anos 60 ali, né? Na década dos anos 60. Era o maior mangaka que tinha na época, né? E eu acho que a influência pra Astro Boy é claro na vida dele, sabe? Porque é literalmente a história de uma aventura de um garoto robô que, de alguma forma, serviu de inspiração pra muitas obras do Toriyama, especialmente Dr. Slump, sabe? Sim, exatamente. Fora a questão de, beleza, uma aventura de uma criança, né? Coisa parecida, né? Então, muitas das principais obras do Toriyama é uma aventurazinha, sabe? E ele mesmo, quando ele era criança, assim, ele desenhava bastante, né? Ele ia pra escola lá e tal. Só que, a galera não tinha Netflix naquela época. Não tinha, sabe, muitos videogames também naquela época, sabe? Nos anos 60, né? Então, nem tinha, né? Jogo eletrônico, né? Direito. Mas a principal fonte de informação deles, a principal fonte de entretenimento era mangá, né? Aí que os caras faziam filmes, né? Claro, mas eles acabavam desenhando muito, né? Só que o Toriyama se destacava, né? O cara já era alguém que ficava treinando muito e tal, e aí ele ficava desenhando o rosto da galera, né, da escola dele, e ele mandava bem, né? Aí começou a chamar atenção por causa disso. E, óbvio, ele também era fã de Tokusatsu, porque, como fonte de entretenimento na televisão, né, ele assistia bastante Ultraman e Gamera, né? Eu acho que vale também citar que
essas duas referências são coisas que ele utiliza nas obras, né? Se você for ver de alguma forma, sei lá, a Tite do Dragon Ball, vai. Ela tem os poderes, ela tem o capacete do Ultraman, né? De alguma forma. Você vê, ela tem aquele, no começo do Dragon Ball, ela corta, né? Ela usa um negócio pra cortar a cabeça de dinossauro, né? Isso. Tipo, uma montanha, né? Ela usa um raiozinho também, né? Sem falar na transformação em gigante do Zaru, né? Que, pô, beleza, o Ultraman fica gigante, né? Também fica, né? E o Gamera, é claro, né? É uma tartaruga. E a gente sabe que é o estilo do Mestre Kami, né? As caças nas costas e tal, né? E, se eu não me engano, eu posso estar muito louco, eu posso estar muito viajando. Eu acho que a primeira vez que o Mestre Kami aparece, assim, que o Goku e o Tite vão buscar, ele vem na tartaruga girando, né? Que é igual como o Gamera gira, não é? Acho que era girando. Não vou lembrar. A tartaruga, não sei se era girando. A tartaruga, ela vai pro mar buscar o Mestre Kami, né? Com agradecimento. E ela volta. Eu só não lembro se ela volta no mar ou girando. Eu também não lembro se ela vai no... Eu acho que ela vai no ar, assim. Mas ele tem até uma piada depois, mas vomita, assim. Fala, não aguento mais, assim, um modo de viajar, sabe? Etc, né? Mas a parada é, o Toriyama, né, teve todas essas referências da vida dele. Só que ele não era um cara estudioso, né? Na verdade, cara, ele curtia ir pra escola, ficar com os amigos, sabe? A ponto de que ele terminou o ensino médio e ele falou, eu não vou pra faculdade. Eu vou trabalhar de cara. Então ele começou a trabalhar lá numa agência de publicidade, fazendo trabalho gráfico, né? Uns pôsteres e tudo mais. Só que ele não curtia trabalhar, né? A parada é que ele encontrou várias... Não que ele não era um trabalhador, mas a forma como a agência funcionava, e acho que o mundo corporativo do Japão funcionava na época, principalmente, e ainda é até hoje, é um trabalho corrido, né? E outra, tinha que usar social, acordar cedo, e várias outras coisas que o Toriyama odiava. E aí, sei lá, depois de 2 anos e pouco, ele pediu demissão e falou, foda-se, vou seguir minha carreira como mangaka. E aí foi o início dele. Ele tinha uns 21 anos quando isso aconteceu. E ele já foi tentar ser mangaka de cara. Desde então, ele seguiu a carreira como artista, né? Curioso, assim, que realmente ele não entrou na indústria de mangá, mas é que ele realmente tava querendo de grana também, né? Uhum. Ele tinha um trabalho dele, ele pediu demissão. Vamos lá, vamos entrar nesse concurso aí e passar, né? Você sabe a história desse concurso? Não, pode... Mais ou menos. É mais ou menos assim a história do concurso. Conta a história, né? Acho que ele tava num café, pegou por um acaso a Young Jump, né? E viu lá que tinha um anúncio lá de, estamos fazendo um concurso pra artistas novatos, etc, né? E aí ele pegou, fez um one-shot lá e enviou, né? O one-shot era do Awawa Award, né? É uma história bem cômica, na verdade, que conta a história de 2 samurais na época feudal, só que esses 2 samurais, um é cego, né? Vivem num mundo em que super-heróis existem. É engraçado, né? Eles têm que lidar com um cara que é igual o Superman, sabe? Tem super forças, né? É bem cômico a história, né? Curioso, né? Essa foi a primeira história que ele se submeteu. Aí ele enviou e, assim, não ganhou o prêmio, etc, né? Mas ele começou a chamar a atenção da Shueisha. Certo. Aí ele mandou, depois de um ano, né? Ele mandou uma outra história, que aí é o Mysterious Rain Jack, que é basicamente um mangá que é uma paródia de Star Wars, né? Tem literalmente aí 2D2 ali. Tem vários outros personagens, assim. Então, é engraçado. O pessoal, óbvio, na competição não pôde publicar porque usa referência de outra obra, né? Mas eles curtiram tanto, né, que aí, né, um dos editores falou, pô, eu gostei disso aí, cara. Que acho que é o Kazuhiko Torishima, né? Ele falou, pô, manda mais material pra gente, sabe? Curioso. Vou submeter meu trabalho na categoria obra original, mas na verdade ele é uma paródia. Então, eu gosto do Toriyama, e uma das coisas que eu mais aprecio na qualidade do trabalho dele é o humor. Acho que o Toriyama coloca humor em todas as obras, independente como for. Nenhuma obra é séria o suficiente. Eu até acredito que em Dragon Ball, em algum momento, começa a ficar tão sério que ele esquece o humor, né? A transição entre Dragon Ball e Dragon Ball Z é muito mais da seriedade da coisa e a perda do humor. Porque Dragon Ball começou como uma obra bem humorada também. Mas eu gosto do Toriyama que ele consegue fazer piada em qualquer situação, sabe? Em Dragon Ball, sei lá, tem momentos em que tá uma luta séria, o Goku tá mostrando a bunda, sabe? Ou tá lá lutando contra o Mestre Kami no torneio, né? Agora eu vou inventar o estilo do bêbado, eu vou enfrentar o estilo do macaco, sabe? E aí é pura piada, né? Pura comédia, né? É o jeito dele, ele quer se expressar desse jeito, ele gosta do humor, da comédia, ele coloca assim, já
fez obras de comédia. Obviamente ele é mais lembrado pelos Battle Shonens, né? Mas, assim, ele tem um forte legado também nessas questões do estilo dele, né? De contar piadinha. Que, na verdade, acho que tem uma referência pra muitos mangakas que fazem, cara. Eles colocam também um humorzinho. Sim. Oda, ele coloca até onde não der. Cara, um monte sem parar. Não, é verdade, né? Um dos motivos de eu gostar muito de One Piece é porque a quebra da piada é muito boa, né? Acho que uma das que eu mais gosto é quando eles estão lá enfrentando o Kaido lá no... Estão prestes a enfrentar o Kaido, né? E aí os três, o Luffy, o Al e o Kid, eles, sabe, desafiam pra... Vamos ver quem aguenta mais, sabe? Sem sair correndo da bola de fogo. Ó. Isso aí é uma obra que, assim, não sei se começou, mas é muito forte vindo do Toriyama. E essas gerações se inspiraram, né? Cara, e usaram também. Exato. Toriyama, ele fez muitas obras nesse Dragon Ball, né? Porque, que nem a gente falou, ele publicou mais de 40, mas ele saiu fazendo one shot atrás de one shot, sabe? Ele publicou muita coisa na Shonen Jump, né? Antes de Dragon Ball e antes de Dr. Slump, né? A primeira obra que ele publicou foi Wonder Island, né? E é uma história curta, né? Claro, é um one shotzinho que conta a história de um piloto kamikaze que por acaso aterrissou numa ilha e ele não conseguiu escapar dessa ilha, uma ilha meio deserta assim, e tava encontrando uma forma de escapar. Só que nessa ilha existiam 2 seres, né? Tem um ser meio que das cavernas, né? Acho que é o P-Man, que é meio que um homem das cavernas, só que ele tem óculos escuros, ele tem moicano e tal, né? E aí ele tem uma amiguinha fada lá, né? E aí eles ficam... tem vários outros elementos fantásticos, né? E aí eles ficam tentando formas de fazer ele voltar pro Japão, né? É bem piadinha, né? Tem vampiro no meio, tem gorila, tá ligado? Dinossauro. É bem cômico. E a obra, né? Fez um certo sucesso, ele acabou publicando a 2, né? Que aí já é um pouco mais diferente. O 2 foi um flop. Sabe? Não deu sucesso. Não deu liga. Tava vendo assim, que curioso, ele tava até planejando assim, lá, eu vou parar de fazer mangás também, já que eu vou receber a grana e tudo mais. Só que o negócio falhou, ficou lá em último. Foi uma flop. Assim, não, agora eu vou fazer esse negócio. Vou fazer mangás. Que ele ficou teimoso. Vou fazer. E começou a desenhar um monte de mangás, né? Sim. Ele fez o Today's Highlight Island, né? Que aí, nesse caso, já aparecem alguns personagens como um doutor, né? Etc. Que tem até uma aparição depois no Dr. Slump. É aí que fala de um estudante do ensino médio, o Alcanta, que ele não pode comer por causa de uma dor de dente, né? Aí ele vê um cientista, só que é o Dr. Gold. Ele é incompetente, e aí ele faz alguns experimentos com ele, né? E aí faz ele sofrer com a dor de dente. De novo, é uma piada, um mangá bem cômico, né? Lembrando que, assim, muitas dessas obras estão disponíveis no Manga Theater, que é uma coletânea de obras do Akira Toriyama. Eu tenho o volume 1, ele é muito bom essa obra, né? Publicado pela Panini aqui no Brasil. Eu recomendo muito quem quiser ler essas histórias, sabe? Eu tô até segurando ele aqui. A primeira já fala sobre o Wonder Island, né? Depois ele tem o Wonder Island 2 também, né? Pra quem quiser ler. É bem engraçadinho. Mas é muito curioso, né? Mostra como o Toriyama era bem principiante, sabe? Os quadros que o Toriyama desenhava é muito mais parecido com quadrinhos americanos, né? Enquadramento, muito mais parecido com enquadramento americano do que com japonês, né? Porque os quadrinhos são muito bem diagramadozinhos, assim, bem espaçadozinho, igual, sei lá, a Turma da Mônica, sabe? Um quadro, 2 quadros, um quadro. Mas aí, tem uma obrazinha chamada Tomato Girl Detective, né? Sim. Que é um one shot, ele publicou em 79 também no Shonen Jump, né? Foi um pedido do Torishima, porque o Torishima chegou pra ele e falou assim, cara, eu quero agora que você desenha um mangá com uma heroína. E aí ele fez a Kai Tomato, né? Ela é uma espécie de detetive, né? Ela trabalha na polícia, só que ela é meio incompetente, né? O primeiro dia de trabalho dela, ela chega lá com pijama, ela chega atrasada, né? Etc. E aí é isso, é uma história bem cômica dela como o primeiro dia de trabalho, sabe? Ela causando vários problemas, etc, né? É bem curta a história, né? Eu tô até vendo aqui, né? Tô com um mangá na mão, né? Mas é super engraçado. A Kai Tomato, ela é bem parecida com a Bulma de alguma forma, sabe? Ela tem cabelo curto. E isso já é em 79, né? Só que, mano, a parada ficou bom o mangá, essa one shot, né? E aí o Kazuhiko, o Torishima, que era o editor da Shonen Jump, falou, cara, cria uma outra obra, sabe, com protagonista mulher. E aí veio o Dr. Slump, né, que foi o primeiro grande sucesso do Toriyama, né? Foi a primeira série em grande escala que o Toriyama publicou, né? Sim, ele criou a Arali, né, e todo aquele universo daquela vila ali.
Dr. Slump eu só vi um pouco no anime e um pouco... Mas nunca li Dr. Slump, na verdade. Gostaria de ler. Ele foi publicado no Brasil, né? Então, assim, quando eu digo... Ele foi publicado enquanto... Não sei se enquanto Dragon Ball, né? Mas ele foi publicado pela Conrad, né? Eu tenho as obras, os mangás originais da Conrad aqui, né? Então, eu recomendo muito porque é uma obra super gostosa de ler, sabe? É bem divertida, né? Mas, essencialmente, pra quem não conhece, o Dr. Slump conta a história da Arale, né? Ela é um androide. Ela foi criada pelo Dr. Slump, que é um cientista ali da Vila Pinguim, né? O nome original dele é Senbei Norimaki, né? E ele tinha essa ideia, né? Ele falou, quero criar o androide perfeito. Então ele foi lá, criou a Arale. A Arale, ela é super forte, ela é super inteligente. E depois de ele criar ela, assim, né? Ela já vai pra escola, né? Etc. E aí o pessoal fica chocado, né? Na escola com a inteligência e a força dela. E as histórias de Dr. Slump é literalmente a galera dessa Vila Pinguim no cotidiano e a Arale resolvendo problemas ali, né? Coexistindo com os demais pessoas daquela vila. E é literalmente piada, sabe? É muito humor em Dr. Slump. Apesar tem várias histórias, né, em que a Arale enfrenta vilões, né, enfrenta bandidos, né, esse tipo de coisa. E é bem no esquema Dragon Ball também, porque ela tem super força, né? O Goku, quando era pequeno, ele também era super forte. A Arale também, né? Ela enfrentava outras coisas, né? E ela era super inocente também, né? Sobre o entendimento da humanidade. Então, por exemplo, os bandidos, eles enganavam ela. Muito fácil. Sim. Então, ela entendia, né? Sobre até essas coisas meio românticas, assim. Óbvio, também tinha personagem tarado no meio, né, da obra, como sempre, né? Mas ela não entendia muito essas coisas, né? E claro, tinha um vilão lá no meio, né? Chamava Dr. Mashihito, né? Por acaso. Era muito parecido como baseado no editor do Toriyama, né? Mas, não sei se o quanto você já viu, Dr. Slump fazia várias piadinhas de, por exemplo, coisinha com cocô. Ou os personagens arremessavam caquinha de nariz no outro. Fora alguns personagens que eram bem clássicos, tipo o Superman, que era uma espécie de um homem gordo lá que se transformava no Superman, sabe? Eles faziam piada também com isso, né? Ele não podia voar, então ele fingia que voava, né? Ele andava no skate e ficava voando pela rua. Então tinha vários desses personagens que eram bem cômicos, sabe? É engraçado o Dr. Slump, né? Se eu não me engano, tem uma parte em Dragon Ball que o Goku visita, né? A Vila Pinguim. Isso, foi isso que eu vi. No Dragon Ball clássico, ele faz uma visita, enquanto ele era perseguido pela Red Ribbon ali. É isso. E aí a Arale salva ele. É literalmente isso, né? E assim, Dr. Slump foi publicado por 4 anos, sabe? Foi publicado por muito tempo, né? São 18 volumes. E aí quando ele terminou, ele acabou fazendo outras obras, né? Ele fez outros one-shots, né? Ele fez Polaroid, né? Polaroid é literalmente... E é muito bom esse one-shot, também tem no Manga Theater. É literalmente uma obra em que tem uma guerreira, né? Que ela enfrenta um mal lá, etc, né? E ela encontra um taxista interplanetário. Esse taxista interplanetário, enfim, eles cruzam os caminhos porque acho que ele vai buscar uma corrida no mundo lá onde ela vive. E aí acaba que ele e ela vão enfrentar juntos um mal, sabe? É engraçado porque essa e as outras obras que ele fez são coisas que começam a migrar a tendência dele pra desenhar Dragon Ball. Porque assim, a Paula, que é essa guerreira, né, de um determinado império lá, etc, que quer enfrentar um ser maligno, né? Ela tem, tipo, uma armadura muito parecida com, sei lá, personagens que aparecem em Dragon Ball. E o próprio Royd, que é esse taxista, também parece algum personagem de Dragon Ball no sentido de... Pô, sei lá, ele é uma mistura do Yantia com alguma outra coisa, sabe? E claro, também tem essa união entre dois personagens, né? Um é medroso, né? O outro tem mais tendência a enfrentar vilões, etc, né? Parece muito com a Bulma e o Goku, sabe? Eu até imagino, né? Na verdade é todo um preparativo também, né? Um ensaio, talvez, pra montar os personagens que ele queria em Dragon Ball. Uma amálgama, né? Que a gente vai percebendo. É legal ver. Quanto mais obras, mais referências a gente consegue ver como ele vai construindo os personagens, o estilo dele, o que ele gosta, a noção dele. E depois, no futuro, a gente vê as fusões de personagens. É interessante, eu gosto disso. Quanto mais trabalho, mais coisa faz, mais você consegue perceber o caminho que você tá querendo escrever e montar o personagem.
Não, é exatamente isso, né? Enquanto o Toriyama tava fazendo Dr. Slump, ele nunca parou de fazer one shot pra Shonen Jump, né? Então, Polaroid, né? Ele fez Mad Magic, né? Que também conta a história lá de um heróizinho, né? Que ele tá junto com um cachorro viajando pra uma região, né? E aí eles são atacados por um vilão lá e tal. E aí eles fazem amizade com um dragão. Um dragão que, a princípio, ele aterroriza uma vila, mas porque os dois gostam de bebê, né? Tanto o herói quanto o dragão, eles fazem amizade, né? Mas se você for ver os desenhos do Mad Magic, né? Cara, são desenhos que trazem muita referência a Dragon Ball. Tipo, o rosto do dragão parece o rosto do Shenlong. Então, ele já tá migrando o estilo artístico dele pra algo muito próximo de Dragon Ball, né? E aí vem dois one-shots, né, que o Toriyama publicou, que são essencialmente um quase Dragon Ball. O primeiro é o Dragon Boy, né, que, bom, se você for ver a imagem, é um personagem que literalmente parece o Goku e tem um Shenlong atrás, né. Ele tá participando de uma jornada em busca de um país chamado, né, um Flower Country dele lá, né. É literalmente uma obra que traz lutas, artes marciais e etc. Tal qual como The Adventures of Tong Po, né? Que também é uma obra que, se você for ver o personagem, é muito parecido com o Goku de alguma forma. O personagem que ele vive lá no planeta 12 e etc. Ele foi mandado da Terra pra investigar um país alienígena, né? E aí tem uma personagem chamada Plamo, que é muito parecida com a Bulma. Ela começa a atirar nele com metralhadora. Então, você vê, é literalmente a junção dessas duas obras que virou Dragon Ball. Tudo isso traz da inspiração do Toriyama de filmes americanos, claro. Mas principalmente do Jack Chan. Porque ele era muito fã de Jack Chan. Não só o Jack Chan, mas o Bruce Lee também, né? Ele adorava esses filmes de luta. E aí, cara, ele viciou em fazer coisa de luta e artes marciais, tá ligado? Por causa do Jack Chan, ele teve várias referências pra Dragon Ball. Ele criou um personagem chamado Jack Chun, cara. Cara. Pô. Então você vê, antes de Dragon Ball, ele fez tudo isso, né? Tudo foi migrando e aos poucos, né? Ele ficou, sei lá, entre ele começar a desenhar mangás de alguma forma até ele começar a publicar Dragon Ball, foram... Quantos anos foram? Foram 7 anos, se eu não me engano. E se você vê o Manga Theater depois, né, eu sugiro muito a leitura pra quem tiver interesse. É nítido a evolução dele como artista, sabe? O quanto que ele começa a desenhar e etc. Tem todas essas obras, pelo menos o volume 1, tô com ele na mão aqui. Todas essas obras que eu comentei, né? Ele começa a desenhar também quadros gigantes, ele começa a extrapolar os personagens pra fora dos quadros, sabe? Ele melhora muito. E ele melhora... Nossa, eu tô vendo Mad Magic aqui e, mano, ele desenha muito bem. Tem quadros que são muito parecidos com Dragon Ball. Então, eu recomendo muito pra quem quiser dar uma lida. Mas, aí a gente chega em Dragon Ball, né, Cid? Que, cara, maior obra dele, né? Não, é disparado a maior obra dele, né? Na verdade, não só em quantidade de volumes, e também tempo trabalhado, volume publicado, foram que ele trabalhou de 84 a 95, só com Dragon Ball, 11 anos. Vendeu mais de 159 revistas, cara. Milhões, né? Milhões. Referência cultural. Se fala de cultura japonesa, você vai citar bastante o Dragon Ball, o Goku, é uma legião de fãs que adoram no mundo todo, né, Dragon Ball, e o legado que uma geração de mangakas, né, que liam Dragon Ball na sua infância, adolescência, e também quiseram trabalhar na área de mangá. Então, a importância devastadora que é o Dragon Ball. Curioso que enquanto ele fazia o Dragon Ball, ele também trabalhava, fazia one-shots, trabalhava em character design de jogos. Parar, ele não parou enquanto ele tava fazendo o Dragon Ball. Mas depois ele queria parar. Dá um tempo, assim. Deixa eu acabar o Dragon Ball, né? Pra poder seguir novas fases da vida. Não, ele publicou Dragon Ball por 11 anos, sabe? Eu sei que, comparado com One Piece, tá ligado? Tá o quê? Há mais de 20, né? Tá... Mais de 20. Quase 30 anos o Oda tá publicando One Piece, né? Mas é muita coisa pro Toriyama que ele já publicava há muito tempo antes, né? Cara, 519 capítulos de Dragon Ball, né? Então, de novo, comparado com One Piece não é nada, claro. Mas é a maior referência que as pessoas tinham de obra na época. Dragon Ball quebrou todas as barreiras
Claro que eu acho que o primeiro grande mangá que a gente pode falar que quebrou barreiras, né, de países, né, internacional, é o Astro Boy. Mas o Dragon Ball, em seguida, ele é uma referência pra praticamente todo mundo dos anos 90, sabe? Anos 80 e 90, né? Muita gente conhece Astro Boy, mas muita gente mais antiga, né? E as pessoas de hoje, né, principalmente dos millennials, né? Todo mundo conhece Dragon Ball. Sabe, o mundo inteiro conhece Dragon Ball. O impacto de Dragon Ball é muito grande. Eu acho que grande parte é porque, primeiro, a gente assistiu na TV aberta, né? A gente não tinha muitas referências de como que a gente assistia Dragon Ball, acompanhava Dragon Ball, né? Eu comecei a acompanhar Dragon Ball, o primeiro Dragon Ball, né? Pelo SBT, se eu não me engano. Eu também, eu comecei pelo SBT, a primeira fase dele, que foi onde a gente pegou a primeira referência de Dragon Ball, que foi na TV. E assim, a gente viu o Goku pequenininho. Eu não sei quem tem ou tinha, talvez na época o Super Nintendo jogava os jogos do Dragon Ball, né? Podia pegar referência por lá. Mas assim, anime mesmo eu via por ele, o SBT, só que do SBT ele só foi até uma parte, que é quando o Goku tava subindo a Torre de Karin. Exato. Então, e parou. A gente ficou um tempão, por muitos anos, sem ver Dragon Ball. Até que ver Dragon Ball Z, né? Tem que ver Dragon Ball Z. Começou na Band e na Cartoon Network, aqui no Brasil, inaugurando um novo boom de animes, né, junto com Pokémon. Ali em 97, 98, né? A gente voltou a acompanhar Dragon Ball Z, né? Não, 99, por aí. Porque assim, o primeiro boom foi aqui no Brasil foi com Cavaleiros. Aí acabou Cavaleiros, parou. Até teve o Yu Hakusho também, que segurou. Só que aí também parou lá pra 96, 97 e a Manchete faliu em 99. E aí a gente ficou sem animes, até que voltou com o Pokémon e o Dragon Ball. Os dois ali que inaugurou uma nova fase de booms aqui de animes, na minha opinião. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que é fato, né? Acho que é fato é ótimo, né? Eu senti falando essa merda, mas tudo bem. Mas eu concordo com você, sabe? Eu lembro, e pelo menos na minha época, né? Com uma experiência completamente empírica. Cara, todo mundo do meu ciclo social conhecia Dragon Ball, sabe? A gente brincava de Dragon Ball, sabe? A gente brincava de lutinha, sabe? De poder e etc. Era um marco as pessoas assistirem Dragon Ball pra conversar depois, né? Fora que tinha propagandas de revistas com capas de Dragon Ball vendendo, assim, aproveitando publicidade de Dragon Ball, brinquedos de Dragon Ball, tudo que era possível fazer coisas de Dragon Ball, produtos licenciados e não licenciados ali. Então, cara, é uma referência grandona. Então, pra quem foi uma criança, adolescente lá no começo dos anos 2000, Dragon Ball é referência, né, de anime, naquele período. É a maior referência, eu posso falar, né? Que nem você falou, Pokémon também foi um grande marco e tudo mais, né? Acho que tanto Pokémon quanto Dragon Ball, né? Mas o símbolo do Goku, o símbolo, sei lá, do kanji do Kami na roupa, às vezes você não precisa nem ter cor naquilo, você entende que aquilo é de Dragon Ball, né? É uma referência muito forte, é muito marcante na vida de todo mundo, sabe? Então, eu não conheço, e é muito complicado falar isso, eu não sei se existe uma outra obra tão marcante quanto Dragon Ball, sabe? Que influenciou tantas pessoas, tantas gerações, tantos artistas. Pra mim, Dragon Ball, né, que nem eu falei, eu acompanhei também, igual todo mundo na TV, etc. Mas Dragon Ball foi o primeiro mangá que eu comprei, Dragon Ball Z, né? O volume 38 da Conrad, né? E eu fiquei fã do Toriyama desde então, sabe? Eu acho que o estilo artístico do Toriyama me chama muita atenção. Uma coisa é você assistir o anime, outra coisa é você ler o mangá, e a qualidade do mangá é muito superior ao anime. Quem nunca leu o mangá de Dragon Ball é muito, muito, muito melhor que o anime. Os desenhos são muito detalhados, né? Cenários detalhados, os motos, veículos, equipamentos, armas, essas coisas são muito detalhadas, sabe? A luta, você entende tudo o que tá acontecendo, né? Os quadros são muito bem diagramados, sabe? Eu não quero comparar com artistas atuais, sabe? Dragon Ball é uma obra que não tem muito impacto de, por exemplo, muitas falas, igual, por exemplo, One Piece, o Oda, ele vai descrever muito o vilão, né? Ou vilão, ou outros personagens, né? Assim por diante. No Dragon Ball você não desenvolve muito os personagens, né? É bem luta mesmo e bem, sabe, os acontecimentos das coisas, né? É a aventura em si, né? Então eu acho mais prazeroso de acompanhar porque é uma leitura agradável, né? Você pode ver de forma descompromissada. Cara, eu sou muito fã do estilo artístico do Toriyama. Eu acho que os personagens que ele faz são muito, muito, muito carismáticos, sabe? O olho, o traço, tudo isso é muito, muito, muito
é muito marcante, sabe? Ele tem um estilo único dele. Sim, o character design do Dragon Ball a gente reconhece que é aquele estilo do Dragon Ball. O formato dos olhos dos personagens, os cabelos ali, né? A transformação Super Saiyajin é dele também. O golpe mais famoso, que é um dos mais famosos do mundo todo também, criação dele. Kamehameha, né? A esposa que criou, na verdade, o nome do golpe, né? Então, assim, é o que ele fala, Não, ele fala, é um imperador havaiano, sabe? Então ela sabia, né? Ela sabia disso, então ela contou pra ele. Mas Dragon Ball, ele é muito marcante, a gente reconhece na hora que isso é Dragon Ball. Com todos esses trejeitos, roupas, character design, etc. E a gente sabe que o Toriyama tá envolvido em alguns outros trabalhos, porque a gente olha o character design dele, né? Dragon Quest tá lá, Chrono Trigger a gente reconhece de longe que é dele, o character design, e por aí vai. Então ele criou um universo grande, bem conhecido. As esferas do dragão, por exemplo, todo mundo conhece o estilo dela. As estrelinhas, tem a bolinha, dá pra comprar ele e botar na sua estante, e mais um monte de outras coisas. Fora que ele criou um monte de produtos do universo dele, não só o anime, não só o mangá, os filmes em cinema, os jogos que são atuais até hoje. Toda hora sai algum jogo de Dragon Ball. E vai sair o Sparking Zero esse ano, né? Que é um novo jogo que é baseado no Budokai Tenkaichi, sabe? Então, Dragon Ball é de eterno. E outra, eu tava jogando... Agora se abrir uma porteira pra mim, mas é complicado. Eu tava jogando o Dragon Ball Z Kakarot, né? Uhum. Cara, tá com DLC até hoje. O jogo foi publicado, sei lá, em 2020. 4 anos depois ainda tem DLC do jogo, sabe? E esse jogo é bom pra caralho, hein? Preciso falar. Pra quem é fã de Dragon Ball, tá? Ele realmente é uma homenagem a Dragon Ball, sabe? Isso. E esse Dragon Ball não para. Vai ter um novo anime do Dragon Ball, né? Que falaram lá. O Daima. Daima. Teve recentemente um filme do Dragon Ball Super Heroes. O mangá do Dragon Ball Super continua, tá com a ilustração do Toyotaro. Só que, na verdade, quem escreve é o Toriyama, então não sei agora como vai estar a situação desse mangá. Eu acho que o Toriyama não tá escrevendo já faz um tempo, viu? Eu não sei, porque ele qual autoria, né? Ele escreve, o Toyotaro desenha. Não sei se ele vai continuar. E, cara, e mais um monte de outras coisinhas que vão surgindo que ele não para. O Sandland, por exemplo, que foi lançado o filme aí, deve ter pra TV também, e outras obras que ele continua. Então a vida do Toriyama, mesmo ele morrendo, ele tá aí, seguindo, né, cara, com um monte de coisa. O ponto mais alto da carreira dele foi o Dragon Ball. A gente vê, a gente sabe, principalmente na vida, o impacto do dia a dia das pessoas, ainda mais aqui no Brasil, que pegou muito forte o Dragon Ball. Pegou demais. Pra quem foi adolescente, estudava na escola, cara, putz, assim, ou a pessoa, antes de sair, assistia o Dragon Ball, foi pra escola, ou quando voltava à escola, tava ali podendo assistir. Ou, no meu caso, por exemplo, eu assistia antes de ir no ensino médio, que eu estudava à noite, e minha casa aqui do lado da escola. Aí eu conseguia ver na Cartoon Network o episódio da semana, do dia, depois eu ia pra escola, feliz. Então, preciso falar que isso é um ótimo benefício toda noite, viu? E do lado ainda, tranquilo, né? Mas assim, quem foi na escola, por exemplo, nessa época do Dragon Ball, tinha histórias pra contar. Assistia, pedia pra mãe gravar no videocassete também o episódio, se não pudesse assistir, depois eu assistia em casa, pô. Não, e quantas fanfics você não cria, sabe, enquanto você tá falando com os amigos, né? Aqueles amiguinhos mentirosos falam, eu já vi o Dragon Ball, sei lá, KS, sabe? O AF, fala qualquer bosta, você acredita, e você fica falando, eles ficam, sabe, viajando como é que são alguns outros episódios do Dragon Ball, né? O cara queria ter feito Mandela, cara, assim, porra, no 11 de setembro eu tava passando o episódio do Goku transformando o Super Saiyajin 3, quer dizer, não aconteceu isso não, gente. É o maior efeito Mandela do mundo dos animes, né? Então. Mas, cara, o impacto de Dragon Ball é tão grande. Aqui no Brasil, se você falar mangá, anime, as pessoas, Dragon Ball, já pensam no Goku. Tudo é Goku. Pô, Goku apareceu na novela da Globo, sabe? O menininho lá se vestindo de Goku, sabe? É essa referência, sabe? É esse o impacto de você falar anime, logo Dragon Ball. Eu tava andando na rua um dia desses, né? Tava com regata e tal. Eu tenho uma tatuagem do Chrono Trigger, né? Apesar de eu também ter do Goku, tá? E aí, um cara, um nóia, assim, bateu o olho e falou: da hora esse Goku, hein? Olhou pro Chrono, sabe? Então, a arte do Toriyama é tão forte que o cara bateu o olho. Não é o Goku, mas o estilo artístico do Goku, né? É, de alguma forma, do Toriyama, né? Então, ele acertou de alguma forma. Então, você vê, mano, o cara, ele sabe, ele tem uma ideia
sabe? Uma noção de quem é o Toriyama, de qual esse artista do Toriyama. Então, é imprescindível. Não dá pra mensurar o impacto de Dragon Ball. Tem pessoas que não conhecem One Piece e tá tudo bem. E acho que não precisa conhecer, mas as pessoas conhecem Dragon Ball. Eu acho que é mais por aí, entende? Eu não quero mensurar, não quero comparar. Eu acho que One Piece, por exemplo, né, fã de One Piece ou Naruto atingiu patamares completamente inalcançáveis. Mas em questão de impacto cultural fora do Japão, eu acho que Dragon Ball atingiu outros níveis, cara. E não só isso, os trabalhos futuros, ou na verdade, a forma como o Toriyama não deixou morrer a questão do Dragon Ball. Tá, não o Toriyama, desculpa, as pessoas envolvidas, né? É porque se a gente parar, acabou depois do Dragon Ball Z. Tivemos o Dragon Ball GT, né? Lá em 96. Uhum. Não segurou tanto tempo, apesar das músicas emocionantes, mas a história não salvava. Mas depois a gente ainda teve o Dragon Ball Kai em algum momento, né? Pra tentar relembrar. Teve o tal filme do Dragon Ball, que era uma porcaria, a gente sabe. Teve os jogos Dragon Ball, que não pararam de lançar nunca. Algumas obras à parte. E teve o retorno do Dragon Ball lá pra 2012. E a gente voltou com uma certa força pra se importar de novo com Dragon Ball, né? Com Dragon Ball Kai, você tá falando, né? Ele voltou em 2012, né? Não. O filme do Dragon Ball Z, Batalha dos Deuses. Ah, é verdade, você tem razão, Voltou em 2012, a gente voltou a se importar, porque ele saiu mais outros filmes e tudo mais. E tivemos o Dragon Ball Super, a animação dele, embora tenha arcos que alguns não sejam bons. Eu adoro muito o último arco, o Torneio do Poder. Cara, que eu adorava pra caramba. E assim, tem uma história muito legal, eu assisti o último episódio do Dragon Ball Super no bar, ali, lotado de gente de Dragon Ball. Uhum. Lá em São Paulo aí mesmo, lá pra, acho que Vila Madalena, por aí, tava eu, o Rod, o irmão do Rod, o Bruno. Cara, o episódio é inédito, porque não tem mangá pra se tomar referência. E o episódio saiu meio que sincronizado um pouquinho depois, lá pela Crunchyroll. O bar lotou, tacou o episódio, e logicamente tem cenas emocionantes nesse último episódio, a batalha final do Goku contra o Jiren. E, cara, é legal pra caramba a gente ver o resultado dessa batalha. Então todo mundo pirou, cara, ali naquele bar, gravando o reaction e tudo mais. Cara, foi um dos momentos mais felizes assistindo anime, cara, na minha vida. Sabe? Que não é só legal assistir anime sozinho, é bom assistir grupo, cara, e todo mundo numa energia contagiante, sabe? E com anime que a gente adora. Todo mundo ali adora aquele anime. Sim. Que cresceu, né? Até o Wendel Bezerra apareceu ali por surpresa, cara. Foi legal pra caramba aquele dia, adorei muito. Nossa. Demais, mano. E é legal, né? O Toriyama, quando ele parou de fazer Dragon Ball, né, claro, depois a galera falou, como assim você vai parar? A gente falou isso, né? A gente tem um episódio só falando de Dragon Ball, relembrando Dragon Ball, e eu recomendo que as pessoas escutem, porque é o nosso episódio mais ouvido, a gente tem muito carinho por ele, né? Mas quando ele parou de fazer Dragon Ball, a Shueisha pirou, né? Falou, não, fudendo, a gente vai continuar aqui, Dragon Ball GT emplacou direto, né? Ele não trabalhou diretamente em Dragon Ball GT, né? Só meio que supervisionou uma coisa ou outra, né? Mas ele fez muitos one-shots, né? Ele fez Kowa, que é uma graça, sabe? Eu acho uma gracinha. São 3 monstrinhos crianças ali buscando por um remedinho pra vila deles, né? E quando eu falo no diminutivo, assim, é porque literalmente o mangá foi feito pra ser fofinho. Tem Kajika, né? Que também mostra muito do próprio trabalho dele como character designer de Dragon Quest, etc. Acho que ele trouxe bastante, sabe? Que é uma história de um menino, um protagonista que quer voltar a ser um humano normal, um ser humano normal. E por fim, o Sandland, que acho que é o mais esperado, né? Sandland foi lançado como one shot em 2000, né? 4, 5 anos depois do Dragon Ball. Uhum. E foi um sucesso no Japão. Ele foi publicado em 2000. Ele só foi publicado recentemente aqui no Brasil, posso estar muito errado, pela Panini. Eu comprei o mangá pela Panini, pelo menos. Eu não sei se Sandland tinha... Eu acho que será que a Conra tinha publicado? Posso estar falando muita merda, hein? Agora eu não sei. A parada é... Sandland é uma obra... não é só um one shot, é uma obra que cabe num volume único. E ele vai ser lançado agora pela Disney Plus, né? Como um filme... Eu literalmente não sei se eles lançaram o filme lá no Japão, mas ele vai chegar na Disney Plus.
Eu acho que é um filme em 2 partes, inclusive, né? Que a qualidade tá excelente. E eu super recomendo que as pessoas vejam Sandland. Porque é uma obra super gostosa, sabe? É um xerife que mora lá numa vila em que a água tá escassa. Né, um reizinho lá dominou a água, etc. E aí ele sai em busca de uma espécie de lago que é prometido e tal, né? E aí ele encontra 2 seres, né? E um deles é o Beelzebub, que é um demôniozinho que é filho do Lúcifer, por acaso. Aí ele tenta, né, viver em harmonia com os humanos, né? E aí ele segue esse xerife nessa aventura. E, pô, vai ter jogo. Mano, o jogo do Sandland também tá prometido pra sair, também parece ser muito bom. Tá naquele estilo artístico, parece Dragon Ball Heroes, sabe? Sim. Cara, tem muita coisa. E ele fez vários outros one-shots. Tem um lá de um ETzinho, etc., que também não fez muito sucesso e tal, né? Tem o do Jaco, que tá esse mesmo, ele aparece em Dragon Ball Super. A Toriyama sempre misturou, né, os personagens, ele fazia meio que um crossover, assim, né? Ele acabou até fazendo um crossover com o Eiichiro Oda, lá no Cross Epot, lá, né? Então, ele nunca parou de trabalhar. Até o final da vida dele, ele nunca parou de trabalhar. A parada é que ele se isolou, né? Ele não se aposentou, mas ele ficou morando com a família, né, etc., num lugar mais isolado, enquanto ele trabalhava. Ele teve, acho que, 2 filhos, né? Ele foi casado, teve 2 filhos, né? E tudo mais. Então, a vida dele, ele foi mais uma vida, né? Ele é muito tímido, né? Sempre foi muito tímido, né? Então, ele não dava entrevistas e tal, né? Então, ele ficava mais recluso, né? Mas hoje, como teve os acontecimentos do Toriyama, apareceram muitos vídeos na internet, apareceram muitas fotos, né, dele jogando videogame com o filho, né, dele no casamento dele, né, com a esposa dele, né, e tudo mais. Então, é bem, bem emocionante, sabe? Sim, tanto que, assim, a morte dele já aconteceu, a gente não soube, só foi divulgado depois, uma semana depois. Sim. Também pra não dar essa comoção, né, no funeral dele, ou, sei lá, alguma confusão, não sei. Assim, aconteceu, já morreu, já passou, a gente divulga oficialmente e as homenagens prestadas, mas respeitando a família. Sim. A última coisa que eu quero falar é que, além, né, como mangaka, além da trajetória como mangaka, a gente falou que ele também foi um character designer. Desde 86, ele fazia o character design de Dragon Quest. Então, praticamente todos os jogos de Dragon Quest tiveram o trabalho do Toriyama. Até o Dragon Quest XI. Foi o último que eu joguei, hoje foi o último que saiu, né? Que, mano, é muito bom. Eu não lembro quando Dragon Quest foi lançado, acho que foi 2015. Posso ser muito errado, né? Mas é um jogo muito bom, mano. E você vê o estilo do Toriyama ali. Tal qual como aparecem os personagens em Fire, Pequeno Guerreiro e tal, né? Você identifica o estilo do Toriyama ali, né? E sem falar o jogo da minha vida, que é Chrono Trigger. Posso falar desse jeito, que é o meu jogo favorito, né? Crona, Marlia, Luca, o robô, o Frog, todo mundo tem o estilo do Toriyama, sabe? As artes são do Toriyama, as artworks, né? E é tão gostoso de olhar. Eu tenho quadros aqui de Chrono Trigger, né? Em casa, né? Tem o jogo original, né? Tem a capa, né? Então, você identifica o Toriyama naquilo, sabe? É um estilo que é único. Você vê, Dragon Quest tem 11 jogos, pra lá de 11 jogos até, né? Porque tem spin-offs e etc. Mesmo com tantos jogos, cada personagem é único. Cada personagem é diferente do outro. E apesar do estilo ser exclusivo do Toriyama, ele consegue criar muito, sabe? Ele sempre conseguiu criar muito. Os personagens são os pontos fortes dele, assim. Então, eu sou fascinado pelo estilo dele. E pensar assim, que Chrono Trigger se juntou uma equipe fantástica, sabe? Diretor, roteirista, compositor... O Hironobu Sakaguchi, o Yuji Horii, né? Então... E botaram o Toriyama pra fazer essa ilustração dos character designs principais, cara, pra ver a equipe celestial que é esse projeto, né? Tanta gente boa, tem que botar um cara top de artista ali. É o Toriyama. Não, então, eles pegaram a melhor galera que tinha lá da Square Enix lá, falaram, não, vem aqui todo mundo, senta nessa sala e vamos fazer o jogo dos sonhos, sabe? Yuji Horii, que é de Dragon Quest, sabe? O Hironobu Sakaguchi, de Final Fantasy, né? O Akira Toriyama, né? Além de Dragon Ball, né? De Dragon Quest também, né? Também teve o Takashi Tokita, o Kazuhika Aoki, né? O Nobuo Uematsu, Yasunori Mitsuda, porra, cara. Né, então, é só nome de peso, é foda, cara, é foda. Chrono Trigger é foda, cara. Mas tá lá, ele tá impresso, sabe? E todas as obras do Toriyama vão ser ad eterno, sabe? Conheço muitos artistas que fazem, não obras originais, claro, né? Mas que acabaram sendo publicadas, né? A gente teve um papo com o Max Andrade, né? Ele fez Tux Challenge, né? Ele fala, pô,
Tools Challenge, a referência dele, né? Ele vive nos anos 80, ele trouxe um anime de luta, apesar de ser muito baseado também em Yu Hakusho, né? Tem todas as referências da Dragon Ball, né? Então, a gente falou também que o Kishimoto e o Oda também se inspiraram de Dragon Ball de alguma forma, porque eles cresceram lendo Dragon Ball. Eles cresceram vendo luta, né? Anime de luta. Então, pra eles é a principal referência, sabe? Dragon Ball abre... Se você hoje vê animes de luta e como eles são hoje, eu ouso dizer que é por causa do Toriyama. É por causa das referências que ele trouxe, sabe? As tendências como anime de luta, né? Claro, isso foi evoluindo, né? Mas o shonen de luta, um dos princípios é por causa do Toriyama, né? Ele revolucionou, não só revolucionou, mas ele impulsionou esse estilo, né? Uhum, sim, com certeza, cara. Como eu falei, uma lenda e um legado importantíssimo. Existia os trabalhos antes dele e depois dele. Depois dele veio uma legião de mangakas. Eu acho que é o mais importante, talvez. A influência que ele causou nas pessoas que resolveram decidir. Eu também quero fazer um mangá. E trabalham com isso. Sim. Bom, esse podcast foi muito mais homenagem ao Akira Toriyama, né? A gente, como fãs, acho que a gente se sentiu nessa necessidade de falar um pouco, né, e etc. Pessoalmente, é que nem eu tava falando com o Seiji, o meu sentimento é de que eu perdi uma referência de mim, alguém que eu nem conhecia, mas fez parte da minha vida de alguma forma e me inspirou. Né, e me inspira ainda hoje, né? Talvez eu não estivesse falando de podcast aqui, talvez eu não conhecesse pessoas por causa de animes, sabe, etc, se não fosse Toriyama. O fato de eu gostar de Dragon Ball, o fato de Dragon Ball Z ter sido meu primeiro mangá e assim por diante, sabe? O fato de eu ter jogado Chrono Trigger quando eu era criança, depois, né, mais pra frente fui jogar outros de RPGs e tudo mais, né? Então, o trabalho do cara influenciou a minha vida e sempre vai influenciar, né? Então, eu tô muito feliz de estar aqui falando sobre isso, né? Mas a gente queria ouvir de vocês também, ouvintes, né? Comentem um pouco tudo que a gente conversou da vida do Toriyama, né? Quais são as obras que você mais gosta? Quais as que você ouviu que a gente comentou que você teve mais interesse? Como é a sua relação com as obras com Akira Toriyama, né? Com os mangás, com os animes e tudo mais, né? Entre no nosso servidor do Discord e discuta conosco, né? Porque a gente tá sempre conversando por lá sobre animes, mangás, sobre a vida otaku e tudo mais, né? O link tá no site do Subara Show. Não deixe de também entrar no Spotify também, a gente sempre deixa algumas perguntas lá, né? Então, pergunta da semana provavelmente vai ser qual a obra que você mais gosta do Toriyama e assim por diante, né? E que nem a gente falou, não deixe de seguir nas nossas redes sociais, não deixe de nos seguir no Spotify, dá 5 estrelas. E, se você gostou desse episódio, eu recomendo que você escute o nosso episódio de Relembrando Dragon Ball. Eu não lembro o número, deve ser os 80, 70, enfim. Mas procura que ele é muito bom, eu super incentivo. Exatamente, galera. Quer dar um recadinho final? Poderia até cantar uma canção, mas assim, vai ser clichê. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. E dei a mão pra fugir dessa terrível escuridão. É isso aí, gente. Valeu, até a próxima.